Boa noite, meu nome é Luiz Felipe, junto com a minha colega Brunelli, vamos apresentar para vocês hoje a pesquisa experimental. Pesquisa experimental é toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento. Nesse tipo de estudo, o pesquisador participa ativamente na condução do fenômeno, processo ou fato avaliado, isto é, ele atua na causa, modificando-a e avalia as mudanças de desfecho. A pesquisa experimental pretende dizer de que modo ou por que causas o fenômeno é produzido. Ela envolve grupos de controle, seleção aleatória e manipulação de variáveis. Avalia o impacto de variáveis independentes sobre variáveis dependentes de maneira controlada e rigorosa. Tem como finalidade testar hipóteses que diz respeito à convicção do pesquisador. As características da pesquisa experimental envolvem manipulação, controle e distribuição aleatória. Nessa pesquisa, o investigador seleciona as variáveis que serão estudadas, define a forma de controle sobre elas e observa os efeitos sobre o objeto de estudo em condições pré-estabelecidas. Na manipulação, o pesquisador precisa encontrar formas de conseguir manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. No controle, o pesquisador precisa aplicar pelo menos um controle no experimento, sobretudo criar um grupo de controle. Na distribuição aleatória, os elementos que irão participar dos grupos experimentais e de controle devem ser feitos de forma aleatória. E os passos para um experimento na pesquisa experimental? Primeiro, definição de um contexto. Aqui é definido os termos do problema existente, objetos e metas que serão atingidos com o experimento. O segundo passo é o planejamento. Todos os processos são preparados e as análises do experimento são avaliadas. No terceiro passo é a execução. Depois de analisar e preparar os processos, deverá ser executada as medições. O quarto passo é análise e interpretação. Com o fim das execuções, é feita uma análise dos dados coletados com suporte estatístico. O quinto passo é a apresentação e empacotamento. Aqui os resultados são apresentados e criado o banco de dados, que irá armazenar todos os dados do experimento. E os tipos de variáveis na pesquisa experimental? Variáveis dependentes e variável independente. A variável dependente são aquelas que queremos estudar para ver os efeitos das mudanças nas variáveis independentes. Mede o efeito dos tratamentos. Normalmente é definida somente uma variável dependente. Na maioria das vezes poderá não ser diretamente mensurável. Variável independente são todas aquelas que podem ser manipuladas ou controladas. Escolher as variáveis não é uma tarefa fácil. Normalmente exige muito conhecimento do processo. As variáveis independentes possuem efeitos sobre as variáveis dependentes. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima.